E aí galera do Me Salva, agora que a gente já viu o conceito de fontes senoidais, a gente vai falar um pouco sobre a resposta senoidal no domínio tempo. Nesse nosso curso a gente vai estar preocupado com a resposta em regime permanente. Mas o que é então esse regime permanente? Regime permanente é aquele regime para tempos longos. O que significa isso? Significa que o teu circuito já está ligado há muito tempo. Mas, bom, por que isso aí vai fazer diferença? Olha só, vamos dar uma analisadinha nesse nosso circuito RL que a gente tem aqui. Lembra que para tu resolver esse circuito, tu ia aplicar um KVL nessa malha e tu ia chegar numa expressão assim, ó. RI mais L I' igual a V de T, que é a tensão da fonte. Para resolver isso aí, tu ia ter dois passos. Primeiro, tu ia pegar a equação homogênea, que é esse lado esquerdo aqui, igualar a zero e resolver a equação característica. Resolvendo essa equação característica, tu ia chegar numa resposta que a gente chamou de resposta natural, que era aquela resposta lá que ia ter, nesse caso aqui, por exemplo, na corrente, ela vai ter sempre uma exponencial decrescente negativa, menos t sobre tal, e aqui um valor máximo. Ia ser alguma coisa dessa forma aqui, a resposta natural desse circuito. Agora, se a gente pensar em tempos longos, o que acontece com essa resposta natural aqui? O que acontece é que ela vai ir para zero. Se tu fizer o tempo tendendo ao infinito, essa resposta, que eu vou chamar de xn, tende a zero. Então, por isso que é importante a gente entender o que é regime permanente. Na verdade, o regime permanente vai estar ligado àquela resposta forçada da equação diferencial, não à resposta natural. Olha aqui, a gente tem aqui uma solução de equação diferencial genérica. Aqui é o xn de t, que é a resposta natural, e aqui é o xf de t. Sempre na nossa resposta natural, a gente tinha lá uma exponencial decrescente que ia para zero. Então, no regime permanente, a gente pode dizer que o x de t é igual, na verdade, o xf de t. Agora, o que tu tem que lembrar aí? Para a gente resolver a resposta forçada da equação diferencial, a gente sempre pensava no xf como tendo a cara da fonte. Se agora a gente está preocupado com fontes senoidais, então o xf ele vai sempre ter uma cara assim. Essa aqui vai ser a resposta forçada desse circuito aí, se a nossa fonte for uma fonte senoidal. Isso é bastante interessante e conveniente. Por quê? Olha só, a gente vai tirar a partir daí algumas características do regime permanente. Olha aqui. Primeira coisa, a frequência. Se a gente tem uma fonte com frequência ômega, então, na nossa resposta, a gente vai ter uma frequência exatamente igual. Isso vai ser muito importante, porque se a gente tem sempre a mesma frequência entre fonte e entre qualquer elemento de todo o circuito, então a gente vai poder desconsiderar do cálculo essa frequência. Além disso, a amplitude. A amplitude ela vai ser modulada de acordo com a grandeza que tu está querendo descobrir aí. Então, se a fonte tem uma amplitude A, a resposta vai ter uma amplitude A multiplicada por alguma constante. Isso aqui tu vai determinar, mas sempre vai aparecer aí esse A de alguma forma. Talvez não explicitamente, se tu estiver trabalhando com números, mas ela vai ser sempre um múltiplo aí. E a fase? Se a fonte tem uma fase φ, é muito provável que a fase da resposta seja diferente. Então a gente vai ter lá um θ que é diferente desse φ aqui. Esse A também é diferente desse A vezes K. Na maioria das vezes, pode ser que não, mas na maioria das vezes vai ser diferente. Mas o que mais importa aqui é a frequência, que vai ser sempre igual, e tu vai poder usar esse conceito de frequência igual para determinar
alguns parâmetros do circuito que a gente vai ver mais adiante. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício para determinar qual é a resposta senoidal de um circuito parecido com aquele que a gente mostrou, o RL. A gente vai resolver esse circuito aqui no domínio tempo e depois disso a gente vai começar a introduzir aí os circuitos no domínio frequência. A gente vai ver como é muito mais fácil resolver um circuito no domínio da frequência em vez de resolver no domínio do tempo. Era isso aí então e até a próxima aula.